Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E assim, a gente já analisou aqui vários episódios clássicos lá, né, do desenho do Liga da Justiça. E em cada um deles, a gente geralmente conseguia notar como a equipe criativa desse desenho, eles conseguiam colocar temas mais pesados e até cenas, né, mais duras, num desenho que assim, era para ser um desenho para criança ali, né? E no episódio duplo que vamos analisar hoje, isso não foi diferente. Porque, galera, o pessoal do desenho aqui caprichou colocando uma trama de suspense e terror junto com um vilão bem desconhecido, onde a Liga então vai ver os seus piores pesadelos. Vamos hoje então analisar esse episódio, que é um dos mais marcantes, né, desse desenho da Liga, porque os heróis ali da equipe vão ser atacados então enquanto eles estão dormindo. Tudo isso depois da abertura. E galera, só antes da gente começar, né, o assunto principal desse vídeo, já deixa aqui o seu bate-like, deixe seu bate-comentário, que sempre ajuda os nossos vídeos aqui no canal. Te agradece todo mundo que sempre faz isso. Dito isso, esse episódio que vamos analisar hoje, ele faz parte da segunda temporada então do desenho do Liga da Justiça. Ele se chama Apenas um Sonho e é um daqueles que é dividido então em duas partes. Aqui, alguns dos heróis da equipe, eles vão ser atacados nos seus sonhos pelo terrível vilão chamado Doutor Destino. E não tô falando de nenhum crossover aqui com a Marvel, porque não é o Doutor Destino lá, o vilão do Quarteto Fantástico, e nem o Senhor Destino lá, o usuário de magia, que é da DC. Não é nenhum desses dois. Se você não sabe quem é esse vilão, que lembra e muito o vilão esqueleto do He-Man, não se sinta culpado porque ele não é um dos mais famosos. O personagem foi criado lá nas HQs nos anos 60 e foi mudando muito com o passar dos anos, seja na origem ou visual. Mas o que se manteve sempre foi o seu poder de manipular os sonhos das pessoas. E usando esses poderes, ele consegue aí fazer coisas bem pesadas, né, e terríveis. Ele consegue aprisionar os seus adversários em pesadelos terríveis, fazer eles cometerem crimes, entre outras coisas. Então foi nesse episódio aqui onde esse vilão fez a sua grande e única participação aqui nesse desenho. Já que depois ele até apareceria, mas é mais em cameos que ele não vai ser muito destaque não. Mas ele fez aqui uma participação muito marcante. Vamos começar então a analisar esse episódio. O episódio inicia de um jeito bombástico. Nós vemos aqui esse Zé Ninguém chamado John Dee derrotando toda a Liga da Justiça sozinho, com essa máquina dele. Mas ainda faltava o Superman chegar. Contudo, isso não é um problema para o John, que consegue crescer aqui do tamanho de um Godzilla e simplesmente esmaga o Super como se ele fosse uma mosca. Logo em seguida, bizarramente, a Legião do Mal e os seus membros aparecem ali e parabenizam o John, falando que ele é o maior de todos. Vejamos. Destruidor? Só que tudo isso já estava na cara que era um sonho, né? O John volta à realidade e vemos que ele é um prisioneiro na penitenciária da Ilha Striker. E aqui a gente já tem um começo e tanto. Que a gente vê então que ele tem essa grande fantasia aí dele derrotando a Liga da Justiça e sendo elogiado, parabenizado por todos os grandes vilões do universo da DC, a gente já vê então que uma das características dele é que ele é um cara altamente inseguro. Ao mesmo tempo que a gente vê que ele acha que é alguém que é destinado a grandes coisas, ele tem que ser alguém muito grande nesse mundo. O detalhe é que nessa prisão, ele tem se voluntariado como cobaia para experimentos nesse dispositivo que dá à pessoa, em teoria, percepção extrasensorial. E ele vem fazendo vários testes, e depois desse mais recente, parece que a máquina realmente funciona, porque ele adivinha exatamente o que tem atrás desses cartões. O John ele fica ansioso para tentar então uma dose maior de exposição aos raios dessa máquina. Mas o cientista que cuida desse experimento, ele diz que isso seria muito perigoso e recusa o pedido do John. O que ela pode fazer é fritar seu cérebro. Ora, às vezes vale a pena arriscar. Ok, vou dizer que essa ideia de fazer esse experimento em cobaias, com pessoas que eram criminosos ali, olha, não vou dizer que é uma das melhores ideias que já tiveram aqui nesse universo da DC. E aqui, de novo, a gente vendo por essa insistência do John dele querer uma carga maior para ele ficar com mais poderes, ele tem esse complexo de grandeza dentro dele. E para ele ganhar esses poderes extrasensoriais e virar quase um super-herói, é um objetivo de vida para ele agora. E como eu já disse que ele é um cara então altamente frustrado, isso vai piorar ainda mais porque assim, ele vai ter agora um dia muito péssimo. Que nesse mesmo dia, o John ele é informado de que o seu pedido de liberdade condicional foi recusado mais uma vez. E em seguida, quando a sua esposa vai visitá-lo, ela diz que tá deixando ele por outro homem. É uma notícia pior atrás da outra. Mas aí, pro dia dele ficar um pouco melhor, surge uma rebelião na prisão dele, e vários detentos perigosos escapam. E durante esse motim, o John, no modo furtivo, ele invade aquele laboratório do experimento, bate no cientista, então liga a máquina no máximo, o que ou vai fritar a cabeça dele ou vai lhe dar poderes inimagináveis. E bem, depois dele receber então tanta notícia ruim,
O John ele fica então tão desesperado e sem opção que quando rola essa rebelião, ao invés dele tentar talvez escapar, como a gente vai ver que vai ter alguns criminosos que escaparam, ele não pensa isso, ele vai atrás lá da máquina para ele tentar ganhar esses poderes e realmente ser alguém poderoso e ser alguém importante. Esse é o nível de atenção que esse cara ele quer, né? O cara prefere talvez tentar morrer nessa máquina do que escapar e ganhar liberdade. E nesse momento a Liga entra em cena. Afinal, é um desenho da Liga da Justiça, né? E é dito então que os vilões Salamon Gruddy, Cobra Venenosa, o Luminous, a Vulcana e o Vagalume escaparam, e eles partem para capturá-los. E é mostrado ao mesmo tempo que o John Dee é encontrado em um estado catatônico depois de usar a máquina, e é levado para a enfermaria da prisão. O Batman e o John Stewart capturam a Vulcana e o Vagalume. Só que vale ressaltar que tem uma piadinha aqui de contexto adulta da Vulcana sobre o tamanho do lança-chamas do Vagalume. Espere até vê-lo em uso. E essa parte aqui dos vilões escapando parece meio desconectada, mas começa a fazer sentido quando depois de deixar esses vilões na prisão, o Batman ele dá uma bocejada. E ele explica que tá há 3 dias então sem dormir, assim como grande parte da Liga ali que também tá sem dormir há muito tempo. Enquanto estão na prisão, o Batman e o Lanterna são informados de que o Dee escapou da enfermaria então da prisão, que eles depois encontram ela repleta de outros homens em estados catatônicos. Depois, o Batman acha esse caso do Dee muito estranho, enquanto o Lanterna pensa que não vale a pena investigar, já que esse cara é só um Zé Ninguém. E para isso, o Bruce mete uma citação do livro A Odisseia. Quando Ulisses é pego pelo Cíclope, diz a ele que seu nome é Ninguém. Caraca, mano, muito bom. Citação de Odisseia num desenho aí pra criança. E não é realmente uma citação aleatória, porque faz total sentido ali com esse personagem do John Dee, que realmente é um ninguém, mas vai se transformar numa grande ameaça pra Liga no decorrer desses episódios. O Lanterna então parte para ajudar os outros membros da Liga que estão capturando os restantes lá dos criminosos que fugiram, enquanto o Batman então se ocupa então para rastrear esse Zé Ninguém, porque ele acha que tem alguma coisinha aí importante. E falando lá do John, ele tá total stalker aqui observando a sua ex-mulher com aquele novo namorado dela. E essa sequência é total filme de terror, que a Penny acorda com muita dor de cabeça e o Dee aparece para ela. Ele diz agora que ele pode ir aonde ele quiser, então adota uma nova aparência aterrorizante e um nome que ele faz na hora, em relação ao destino grandioso que ele quer ter, e ele se chama de Doutor Destino. Daí a cena mostra que tudo aquilo, toda aquela sequência ali de terror, estava se passando então na cabeça da Penny, e o namorado dela não consegue acordá-la. E do lado de fora, distante, o Doutor Destino exibe um sorriso cruel ao ver o que ele pôde fazer. E eu falei ali no começo, como os criadores, a equipe criativa desse desenho, eles testavam o limite aí do que eles podiam fazer para o desenho para criança. Porque essa cena aí foi bem bizarra. Inclusive esse modo de agir agora aí do John Dee invadindo os pesadelos e fazendo as pessoas não acordarem, lembra muito lá o assassino slasher famoso, né, o Fred Krueger, que atacava as pessoas então nos seus pesadelos. E se funcionou muito pro Fred Krueger, tá funcionando muito aqui também para esse vilão. O restante do episódio da parte 1 mostra a Liga, sem o Batman, capturando aqueles fugitivos restantes. Tem um momento importante aqui, quando a Mulher Gavião, ela fica bem mal quando cai nessa armadilha do Luminous. Fica muito claro que ela é claustrofóbica, quando ela é fechada aqui com essas paredes e vê que não tem para onde ir. E isso vai ser um foreshadowing para algo que vai rolar na parte 2. A Liga, depois de então capturar os fugitivos, já bem cansada, decide encerrar a noite. Exceto pelo Batman, que rastreia a Penny que está no hospital. Ele chama o John para investigar a mente da Penny com seus poderes, mas o marciano é incapaz de tirá-la do seu estado catatônico. Outra coisa é que enquanto vemos a Liga se preparando para dormir, o John fala da nova personalidade do John Dee, que ele sente que esse cara quer se vingar da Liga. E essa é uma ótima deixa aqui da parte 1. Terminando com a Liga indo fazer, né, aquela mimidinha, enquanto tem essa ameaça pairando aí desse vilão que eles nunca ouviram falar. Porque sim, agora na parte 2, o Doutor Destino então vai invadir os sonhos de cada integrante da Liga e mostrar os seus piores pesadelos, os seus piores receios. O Batman tenta chamar rapidamente os outros membros, mas eles já estão dormindo. E então, em seus sonhos, cada um dos membros da Liga vive o seu pior pesadelo. Começando pelo Flash. Ele primeiro tá vendo o desenho aqui dele junto com essas crianças. O problema é que depois elas começam a atacar ele, depois de virarem monstros. Contudo, isso não é a pior coisa. O grande pesadelo mesmo do Flash é estar preso em um mundo onde ele se move tão rápido, mas tão rápido, que tudo e todos ao seu redor permanecem praticamente imóveis, deixando-o totalmente sozinho. E quem explica isso para ele é o Doutor Destino. E até o mundo ao redor do Flash vai perdendo as cores. Enquanto o Flash também se desespera que ele não consegue falar com ninguém. Bom, agora você está acelerado e vai ficar sozinho para sempre.
E o próprio Flash, ele revela ali pro Dr. Destino que ele vem tendo esse pesadelo há muito tempo. Então, de fato, ficar sozinho, isolado e sem poder falar com ninguém, ele perdeu o controle desses poderes dele, é um grande medo do Flash. Ele até tenta acordar depois do despertador da torre começar a tocar, mas o Dr. Destino, ao sumir dali, diz que ele vai ficar para sempre naquele pesadelo, sem poder escapar. Daí nós vamos pro Superman, que esse aqui realmente é uma barra pesada. Ele tá no encontro com a Lois. Contudo, o Clark, ele começa a perder o controle da sua visão de calor. E aí, ele simplesmente mata a Lois com seus poderes, quando ela tenta ajudá-lo, com o direito da gente conseguir ouvir os gritos dela. E aqui de novo é aquela coisa, a equipe criativa aqui do desenho da Liga, eles conseguiram colocar esse contexto altamente pesado que é a da Lois Lane morrendo lá, o Superman matando ela, eles não conseguiam colocar isso claro visualmente, né? Eles não mostrar a Lois Lane sendo desintegrada. Mas aí, de forma inteligente, eles cortam lá pro Superman não conseguindo, né, acordar, mas ao mesmo tempo ouvindo os gritos dela. Ou seja, fica aquela menção de que realmente ela tá morrendo ali. Então, uma maneira criativa deles colocarem esse contexto pesado da Lois morrendo, mas você tem que mostrar ela. Até, na verdade, pode até ser mais pesado mostrando só os gritos dela do que ela sendo desintegrada. Agora, no pesadelo do Lanterna John Stewart, ele tá preso em um mundo onde o seu vínculo com o Anel do Poder literalmente o afastou dos seus entes queridos. O Dr. Destino aparece e fica dizendo que o John não é mais um humano. Tem até um momento aqui em que essa criança tem medo dele. E ainda de forma bastante criativa, e para impactar mais sobre isso do John ser um alienígena no planeta Terra, aqui ele já é incapaz de escutar qualquer idioma e entender eles, e também de ler. Quando a gente vê essas placas aqui, não dá para ler absolutamente nada. No fim, a energia do John começa a consumir ele por dentro. Não fui eu. Foi você quem mudou. No mundo real, o Batman e o Caçador de Marte estão pegando então os corpos dos membros da Liga e tentando acordá-los, mas nada dá certo. O Marciano diz que vai levá-los para a torre, enquanto o Batman continua tentando rastrear o Dr. Destino. Se você cochilar por um segundo... Relaxa, eu sempre faço serão. E lembra que eu falei lá sobre a Mulher Gavião na parte 1, do medo dela, né, de lugares fechados? Agora isso volta, né, pro pesadelo que o Dr. Destino vai mostrar pra ela. A princípio, a Mulher Gavião parece que tá na torre normalmente lá da Liga, mas era tudo uma peça ali do pesadelo que o Dr. Destino criou pra ela. Ele prende as asas dela e a joga lá do espaço, onde ela cai então nesse caixão, e ela é enterrada viva. Rapaz, esse vilão não tá pra brincadeira. De volta ao Caçador de Marte, ele tá tratando dos seus amigos. Mas ao ouvir uma notícia de que a Penny morreu como resultado lá da tortura do vilão, o John fala com Batman e decide que deve se arriscar então a entrar na mente dos seus companheiros de equipe para salvá-los. E agora vem outro momento muito bom dos episódios, que essa parte dos pesadelos é muito boa, mas agora a gente tem então o Caçador de Marte entrando em cada sonho e ajudando cada um dos membros da Liga a superar esses medos deles. A começar pelo Superman, que rende uma passagem muito boa. O John encontra a Metrópolis toda destruída. Vemos aqui o Perry White morto e o responsável é o Superman. Tem esse momento aqui dele abraçando o Jimmy Olsen e matando ele sem querer. É bizarro. Ele perdeu o controle dos seus poderes à medida que ele foi ganhando eles. Até por isso, então, ele tá com essa aparência horrenda, assim, parecendo quase um monstro. O John tenta acalmar ele, mas o Super sai voando falando que ele não vai conseguir controlar esses poderes. O Caçador de Marte depois encontra o Clark dentro do celeiro da fazenda dos Kent. E o Superman, ele tá então nessa posição fetal, como um bebê mesmo, dentro da sua antiga nave. O Marciano pede para ele acreditar nele, e juntos eles conseguem superar o medo do Clark, que retorna à sua aparência normal. E eu achei sensacional essa parte aqui. Ela é muito dura, principalmente ali mostrando o Superman, ele matando o Jimmy Olsen, né? Abraçando ele, matando ele sem querer. É bem impactante. Mas o que me ganha bastante é esse simbolismo ali depois do Superman voltando lá pra fazenda dele e entrando na nave que ele chegou quando bebê e ficar naquela posição mesmo fetal, né? Como se fosse um bebê de novo, como se ele quisesse retornar àquela época, sabe? Que ele não tinha mais poderes, não conhecia ninguém. Realmente voltar pra um estado zero mesmo, né? Ali é cinema demais essa cena. Em meio a isso, nós temos o Batman mostrando que o sono tá pegando ali nele. Inclusive, ele começa a ver vislumbres do Dr. Destino, bem estilo assim filme de terror. Só que ele escuta a polícia dizendo que um armazém na LexCorp foi invadido recentemente. E juntando ainda uma outra informação do John Dee ser um funcionário de baixo escalão da LexCorp, ele vai atrás dessa ocorrência. Voltando lá para os pesadelos, no do Lanterna Verde, os heróis conseguem convencer o John a não ouvir mais o Dr. Destino, de que ele é um alienígena e de que ele não merece viver na Terra. O John Stewart reúne coragem, ele entra dentro do poder da lanterna, mas ao invés do que o vilão queria acontecer, dele ser consumido,
o John volta a ser o herói que nós conhecemos, e assim ele também se liberta dos poderes do Dr. Destino. Posso acordar agora? Ainda tem o Flash e a Mulher Gavião. Mas, pessoal, a gente já viu boas cenas aqui nesse episódio, mas nenhuma impacta na mais icônica que a gente vai ver agora, que é o Batman chegando numa cafeteria e pedindo aí um café num capricho pra curar o sono dele. Me dá um triplo. Agora. E no pesadelo do Flash, o Wally tá quase desistindo, quando o resto da Liga chega ali. Mas como é um pesadelo com um tempo reduzido, o John ele não consegue passar exatamente tudo o que ele queria para acabar com esse pesadelo. Mas o Flash tem o seu momento aqui, onde ele junta tudo que o caçador disse para ele, que é de olhar para dentro dele. E com isso, ele percebe que ele simplesmente precisava era desacelerar os seus batimentos cardíacos. Mesmo aí com o Dr. Destino tentando fazer ele desistir, o Flash consegue se libertar e fazer o mundo ficar normal. Mas aí o Dr. Destino perde a paciência e fica de novo aqui com o tamanho de um Godzilla. E pessoal, agora é sério aqui. Não é brincadeira, mas vocês lembram lá da música dos dedinhos? A música lá do Polegais, onde estão, onde estão? Lembram desse clássico? Isso é importante porque é o que o Batman vai usar para quando ele confrontar o Dr. Destino agora no final do episódio. É sério mesmo. Isso porque a caminho daquele armazém que o Batman acha que é onde tá o vilão, ele quebra o vidro do Batmóvel aqui e liga numa estação de música no alto, pra ele ficar acordado. E nesse momento, tá tocando essa música aqui dos dedinhos. Quando ele chega no armazém de novo, o clima total é de terror. O vilão, ele aparece no espelho e fala que como o Batman tá perto dele, ele poderá entrar na mente do herói, mesmo ele estando acordado. Mas o que o vilão não esperava é que o Batman ele começa a cantarolar a música bem focado mesmo dos dedinhos. E isso atrapalha o vilão, que não consegue entrar dentro da mente do Batman. Que música idiota é essa na sua cabeça? Pô, aqui é o famoso senso de humor do Batman que ele tinha aqui no Liga da Justiça. Que ele tá fazendo algo que talvez a gente não esperava ali do Batman, com certeza. Mas aqui ele tá fazendo de uma forma que você compra totalmente. Porque ele tá fazendo isso, ele tá cantarolando uma canção infantil com uma estratégia em mente. Ele é altamente ali estrategista e ele faz isso com um rosto sério. Ou seja, ele sabe o que ele tá fazendo ali, mas que é algo efetivo que vai ajudar ele. Então é algo muito Batman de se fazer. Lá no pesadelo do Flash, o Dr. Destino tá nessa forma gigante e derrota a maioria dos heróis da Liga facilmente. Mas o Caçador de Marte é diferente dos outros ali. E ele também fica gigante. E aí temos essa batalha grandiosa lá, monstros gigantes, entre o vilão e o marciano. E é muito boa. O Dr. Destino é derrotado com o esforço deles, mas ainda fica vivo. Nesse momento, eles começam a escutar a voz da Mulher Gavião, que ainda está presa no seu pesadelo. O problema é que os Thanagarianos, eles têm uma forte resistência mental, o que vai ser até explorado mais pra frente no desenho. E por isso é necessário os poderes de todos para eles tentarem chegar até onde a heroína tá. Enquanto isso, o Batman chega no seu confronto final com o Dr. Destino. E aqui, enquanto o vilão ele começa a tentar enganar o Batman com algumas ilusões que ele projeta lá na mente dele, ele apresenta aqui os seus motivos de por que ele odeia assim tanto a Liga da Justiça. E isso vai se juntar com as características que a gente já pôde ver antes desse personagem, né? Que, de novo, ele é um cara que não tem muita confiança em si mesmo e que ele acha que ele precisa de algo grandioso, ele tem que ser alguém grandioso. Nessa ilusão aqui, cheia de escadas e um caminho sem fim, o vilão diz que ele até deixaria o Batman sair livre. Isso porque ele é que nem ele, um humano normal. Ele diz que os heróis superpoderosos da Liga veem gente como ele como insetos, e eles pisam em pessoas comuns e impactam as suas vidas sem nem saber e nem ligar. Contudo, o Batman responde que ele tem sim um poder especial, ele nunca desiste. E de novo começa a cantarolar então a música dos dedinhos. E focando então só na melodia, ele escapa da ilusão. Sem outras então alternativas, o Dee tenta atacar o Batman aqui no corpo a corpo, tentando acertá-lo com uma seringa que tem um sedativo. Mas pro azar do John aqui que não tão acostumado a isso, ele acidentalmente se injeta e acaba então inconsciente, sendo derrotado. E alguns podem até dizer que talvez seja anticlimático esse desfecho. O cara se injetou com o próprio sedativo. Pô, pra quê? Mas pra mim acho que faz sentido com esse personagem, porque ele não é um super vilão com poderes físicos, né? Baseado na fisicalidade. O lance dele era então esses poderes extrasensoriais, de invadir a mente das pessoas. E na medida então que alguém derrota, né, esses poderes dele, ele acaba virando alguém comum mesmo, né? E ainda adicionar que eu gosto, né, como nesse finalzinho, eles adicionam um pouco mais de camada ali pra esse vilão. E a gente vê que ele tem uma espécie assim de inveja, né, e de raiva desses heróis terem superpoderes, dele impactarem tanto na vida das pessoas, e ele se vê como um cara pequeno, né, alguém que não vai conseguir fazer isso. Então daí que ele tem essa raiva dos heróis. E o melhor ainda é que é o Batman que derrota ele. Porque ele mostra que embora ele conseguisse talvez superpoderes que ele até conseguiu nesse episódio, não é só isso, né? O Batman mostra que ele como alguém comum, ele consegue ser alguém importante sem nem precisar de superpoderes.
E pra mim isso é fechar com chave de ouro. E assim o episódio encerra com a Mulher Gavião acordando na Torre da Liga. Já que o Batman derrotou o vilão, ela ficou bem e foi resgatada. E todos ali da Liga estão sorrindo, né, e cumprimentando ela. Exceto o Batman aqui, que é visto dando uma merecida mimidinha. Ao mesmo tempo, a gente termina o episódio vendo John Dee sozinho na enfermaria daquela mesma prisão do começo do episódio, catatônico. Mas ele tá cantarolando a música dos dedinhos repetidamente. E essa então foi a análise do episódio da Liga, então, onde eles viram seus piores pesadelos. E assim, é outro daqueles episódios quase perfeitos aí desse desenho. Eles viram até onde eles podiam aí de explorar coisas mais maduras, né? E fazer cenas quase estilo terror ali, a lá Freddy Krueger com esse vilão. E eu recomendo muito esse episódio, principalmente ali da parte dos pesadelos, né? Onde a Liga vê, né, os seus maiores temores. E em quase todos a gente vê que a maioria dos receios é deles perderem o controle desses poderes e de ficarem isolados e de não terem mais pessoas apoiando eles. O Lanterna Verde, o Flash, o Superman. Esse episódio ele traz uma dinâmica diferente na narrativa, isso também é muito legal. A única coisa que talvez você possa fazer nitpick é mais a questão do tempo desse episódio. Eles tiveram que cortar ali a Mulher Gavião, né, da resolução dela, e depois ela acordar ali na Torre Baines, né? Enfim, mas eu acho que eles realmente focaram mais nesses pesadelos dos outros, que tava melhor, assim, tinha mais um enfoque na narrativa. Mas enfim, essa é a minha opinião. Agora eu quero saber de vocês. Vocês lembravam desse episódio, então, dos pesadelos da Liga? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação pra saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos duas plataformas de financiamento, o Seja Membro no YouTube e também o Padrim. Tem o link dos dois projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.